Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita fazemos aqui não um review, mas uma dica de literatura para você poder estar aí lendo, estudando e apreciando um pouco mais do conhecimento daquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, tá bom? Mas antes disso, te convido a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aí, compartilhar esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para aí sim você está nos ajudando a chegar à marca de 1000 inscritos desse canal. Tá muito pertinho aí já, pouco menos aí de 130 e poucas pessoas, para a gente poder chegar ao nível, a categoria de 1000 inscritos aí no canal, certo? Tudo orgânico e tudo feito com a paciência e o tempo que é necessário para que possa ser adaptado, tá bom? Então, sem perca de tempo, vamos para o nosso conteúdo que é importante para você. Temos uma oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais daquilo que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar. Eu estou falando aqui de uma obra bastante importante para o conhecimento bíblico, né? Eu estou falando aqui da fase do Novo Testamento, que é o livro que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje, que faz parte desta coleção, né? Justamente com a fase do Antigo Testamento, que é da CPAD. A fase do Antigo Testamento eu não vou falar hoje, eu vou falar amanhã. Amanhã lançarei um vídeo falando desta obra aqui, que é importante, mas hoje nós iremos tratar um pouco desta obra, a face do Novo Testamento, um exame das pesquisas mais recentes. Editores Scott McNeil e Glenn Osborne, dois autores bastante conhecidos, autores de renome internacional. Pois bem, a Bíblia Sagrada ela contém 66 livros e ela é repartida, né? Ela é composta de duas partes, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E para nós entendermos a Bíblia Sagrada é necessário a gente compreendermos o Novo Testamento. Por quê? Porque eu entendo que Jesus é a chave hermenêutica para toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia ela foi escrita em cima do Filho do Homem, em cima de Jesus. Então, se você entende o Novo Testamento, você vai ter uma facilidade maior de compreender o Antigo Testamento. É por isso que eu estou te ensinando, na verdade, te indicando a você poder buscar a ler, primeiramente, esta obra face do Novo Testamento. Para você que é pregador, você necessita ler esta obra, porque se você conhece o Novo Testamento, fica mais fácil de você poder argumentar nos seus sermões, preparar sermão, fazer aí até mesmo uma elaboração de pontos, né? Porque a pregação não é somente você pegar um texto isolado do seu contexto e falar aquilo que você quer. Não, a pregação é uma exposição daquilo que a Bíblia já traz no seu texto, mas com a interpretação e a inspiração do Espírito Santo a gente consegue exaurir para o público uma mensagem bem direcionada. A gente pega uma mensagem que está no texto bíblico e direciona essa mensagem a um público específico. Então, quando você tem ferramentas auxiliares, que são esses livros que a gente indica aí no canal, né, como este livro aqui, entre outros, quando você tem essas ferramentas auxiliares, você consegue ter uma boa compreensão. Então, você quer estudar o Novo Testamento, eu te indico a você começar de todos os livros que eu já indiquei, de todos os livros que você possa ter, eu te indico a você começar por este livro aqui. Não é porque seja da CPAD e não estou ganhando nada para indicar. Eu estou indicando porque esse livro ele traz uma proposta bastante interessante, que é a proposta de nos apresentar o contexto geral do Novo Testamento. Você vai conhecer a imagem do Novo Testamento dentro desta obra aqui. E esta obra é importante porque ela traz no seu contexto geral autores renomados do mundo inteiro, homens que são gabaritados para assumir essa responsabilidade. Não são autores qualquer, né? Não é um autor falando de todos os temas, não. São vários autores falando cada um de um tema específico de acordo com aquilo que eles são preparados para poder falar. Então, se você utiliza-se de uma obra como esta, você vai conseguir exaurir mais questões ou até mesmo mais argumentações para o seu estudo, para o seu sermão e até mesmo para o seu conhecimento bíblico, que é o mais importante de tudo, é você estudar as Sagradas Escrituras. Então, esta obra vai te auxiliar em cima desta visão, a face do Novo Testamento. É uma obra singular, uma obra
que lá no seu contexto, lá no original, foi lançado e tem uma grande responsabilidade do seu conteúdo, certo? Nós estamos falando aqui de uma obra que ela vem sendo uma obra bastante aceita, né? Foi lançada em 2004, foi posterior à do Antigo Testamento, que já foi um pouquinho mais tarde, mas esta obra, no seu contexto geral, ela traz uma boa informação acerca daquilo que o Novo Testamento tem para nos apresentar. Ela é composta de, mais ou menos aqui no seu contexto geral, de 22 capítulos ou 22 pontos de estudo, né? Ela é dividida em duas partes, né? Na verdade, em 4 partes, né? Ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, o contexto do Novo Testamento. A segunda parte, a hermenêutica do Novo Testamento. A terceira parte, Jesus. A quarta parte, os primórdios do cristianismo. Então, cada parte dessa tem 22 capítulos e cada capítulo tem um autor diferenciado. Eu separei aqui somente os autores que nós temos livros publicados em língua portuguesa, certo? Em português. Tem um autor aqui que ainda não foi publicado, não é uma obra dele, mas ele tem uma obra importantíssima no inglês, que tenho certeza que logo vai ser publicada em português, né? E você vai saber qual é. Então, vou falar só de alguns, não vou falar de todos não, porque só alguns têm livros aqui que já são publicados no Brasil, né? Então nós vamos falar aqui de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autores, que são 22, né? Então vou falar da metade dos autores que já tem livros em português, certo? O primeiro autor aqui, não o primeiro na ordem da escrita, mas o primeiro que eu marquei aqui, é o Stanley Porter, né? O Stanley Porter, ele tem um livro que é da editora Peregrino, chamado Hermenêutica, e pesquisando sobre este autor, vários livros sobre hermenêutica. Então ele é um grande hermeneuta, né? Um grande intérprete daquilo que as escrituras têm para falar. Então ele vai escrever o capítulo 4, que é a gramática e a síntese dos gregos. Então veja que ele tem obras de hermenêutica, então conhece muito bem o original, então sabe o que vai falar aqui. Então tem um especialista em linguagem e interpretação. O segundo aqui é o David A. de Silva. O David A. Silva, ele tem um comentário no inglês que ainda não foi traduzido, mas eu tenho certeza que vai ser traduzido, que é o comentário de Gálatas, daqueles comentários da NICT, né, que é o Novo Comentário Internacional. O comentário internacional, que é o comentário que tem sido publicado aqui nesse comentário exegético da Edições Vida Nova. Só que o exegético não é a continuação, não vai ser publicado a sequência, né, a série total. O exegético são seleções de comentários. Eu vou deixar um vídeo aqui, um link aqui que eu falo deles, e você vai saber mais ou menos o que eu estou querendo te dizer, né? Mas o livro de Gálatas é muito conhecido, né, do David, e eu tenho certeza que talvez sim possa ser que publica o livro dele em português. É para que isso aconteça, né? Então ele vai estar falando aqui no capítulo 6, sobre a incorporação da palavra, a interpretação sociocientífica do Novo Testamento, né? Aí nós temos também aqui o terceiro, o Greg Evans, que é muito conhecido, já muito conhecido. O Greg Evans, ele tem aqui vários livros, mas um dos livros que eu marquei aqui é Os Últimos Dias de Jesus, que é Greg Evans com N.T. White, né? Esta obra que é sensacional sobre a crucificação de Cristo, mas na verdade bem precisamente sobre as últimas palavras, os últimos momentos de Jesus. É um livretozinho pequeno de menos de 200 páginas, mas vale a pena você ler. E aqui ele vai falar no capítulo 7, que é o Antigo Testamento, Novo Testamento, que é bastante importante você entender isso. O quarto autor é o Scott McNeil, né, que é um dos editores desta obra Face do Novo Testamento. O Scott McNeil, ele tem um livro que foi lançado agora recente, chamado Uma Igreja Chamada Tove, né? A palavra Tove no grego ali, uma igreja apacentadora, né? Um local de cura, um local de chamada. Então ele vai trabalhar sobre esta questão de igreja, esse livro que é da Mundo Cristão. E ele também tem um comentário de Filemon, que é daqueles comentário internacional da NICT, né, que eu falei aqui do David da Silva, né? Então ele tem esse comentário também de Filemon, talvez possa ser publicado em português, não tenho certeza ainda, certo? Mas aqui no capítulo 8 ele fala sobre Jesus de Nazaré. O quinto autor aqui é o Kinney Snort, né?
nome bem esquisito aqui, mas o Kniesnoot, ele tem uma obra que é muito conhecida, que era a CPAD, é a obra chamada Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. É um livraço de capa dura muito grande, acho que você deve ter visto aí, vou tentar colocar as fotos deles aí de lado, e ele vai falar aqui sobre a abordagem moderna para as parábolas. Então veja que ele tem um livro sobre parábola e vai falar sobre parábola aqui também. Continuar aqui, o outro escritor é o Greg L. Blomberg. Esse Blomberg já tem muitos livros publicados, muitos mesmo, não deu nem para me colocar todos aqui, mas muitos livros da Vida Nova. Ele tem um box de introdução ao Novo Testamento, que é 3 livros, muito interessante. Ele tem Interpretando as Parábolas, que é também da Vida Nova. Ele tem Pregando as Parábolas, que também é da Vida Nova. E ele tem a Introdução e Interpretação Bíblica da Thomas Nelson Brasil, que é aquele branco. Então, o Greg Blomberg, ele vai falar sobre, no capítulo 11, João e Jesus, né? Vamos continuar aqui sobre os autores. Nós temos também o Donald Hanks, que tem algumas obras publicadas aqui em português, e é um grande autor, um dos homens muito conhecedores do Novo Testamento, e ele tem um livro chamado Hebreus, né, o Novo Comentário Bíblico Contemporâneo da editora Vida. É antigão esse comentário bíblico, antigão mesmo, acho que não tem nem para venda, a não ser em sebo, e olhe lá que você encontre sobre Hebreus, é muito bom. A Vida, a editora Vida, era para poder relançar esses livros novamente, mas até agora não, né? Mas ele aqui vai falar no capítulo 14, Mateus, judaísmo cristão ou cristianismo judaico, uma pergunta que ele vai trabalhar em cima dela. O outro autor é muito conhecido, tem várias obras, muitas obras em língua portuguesa, pela Paulus, pela Academia Cristã, pela Biblioteca Teológica, pela Thomas Nelson Brasil também. Vários outros editoras já lançaram o livro desse autor, que é o James Dunn, né, chamado James Dunn. E eu coloquei aqui a trilogia, né, o primeiro da trilogia que está sendo lançado aí pela Paulus e a Biblioteca Teológica, e o restante toda a Biblioteca Teológica, que é Jesus Recordado. É um livro de mais de 1000 páginas. Aí vai ter Grego e Judeus, que é o segundo, o segundo é em Jerusalém, começando em Jerusalém, e o terceiro é Gregos e Judeus, cada um mais de 1000 páginas. São 3 livros, né? E esse Grego e Judeus vai ser lançado juntamente com Começando em Jerusalém no dia 31 de março. Então é uma trilogia muito boa, mas tem vários livros da Paulus, tem sobre Paulo, né? Tem da Thomas Nelson Brasil, tem uma parte lá que ele fala também, que não é dele, mas ele tem um artigo que é sobre a nova perspectiva sobre Paulo, a NPP, que ele pregou muito sobre a NPP, né? E ele não está mais conosco, já faleceu, mas é um grande autor. Ele vai falar sobre o capítulo 16, a teologia de Paulo. Ele é conhecido como o autor que ensinou sobre Paulo de uma forma extraordinária. O outro autor é o Derek Brooks, né? Ele que também tem vários comentários bíblicos, muito conhecido. Ele tem um livro chamado Servo Sofredor da Cultura Cristã. Ele tem outro livro chamado Israel, a Igreja e Oriente Médio, da editora Peregrino, mais o seminário Sibima, né? E tem o Jesus Histórico, que tem um artigo no Jesus Histórico, mesmo artigo que James Dunn tem também, no mesmo livro que James Dunn tem também, que era Thomas Nelson Brasil, certo? Então nós temos aqui esses autores aqui. Ele vai falar no capítulo 17, que é sobre Lucas. E o último autor é o Greg Osborne, que vai falar no capítulo 22, tendências recentes no estudo do livro do Apocalipse, que ele tem um comentário exegético do Apocalipse muito grande, mais de 1000 páginas. Tem uma série de comentários sendo lançado pela editora Carisma, né? Já tem Hebreus, Romanos, Atos, entre outros aí, que eu não me recordo muito bem. Greg Osborne, ele tem vários outros livros. Se você for procurar em várias outras editoras, tem publicações desse autor, Greg Osborne. Então, é uma obra sensacional. Fases do Novo Testamento, você precisa ler esta obra e conhecer aquilo que o Novo Testamento tem para nos apresentar. Tem uma diagramação muito boa, a fonte bastante legível, você consegue ler tranquilamente, e uma apresentação bastante favorável. Aqui, por exemplo, Tiago era de fato irmão de Jesus, uma questão bastante bíblica, né? Não é mais teológica, mas bastante bíblica sobre a questão de Tiago, se ele era de verdade irmão de Jesus, tá bom? Então, você ficou conosco até agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, e esta obra te indica, que amanhã nós vamos falar sobre esta obra aqui,
fases do Antigo Testamento, da mesma forma que eu estou apresentando a fase do Novo Testamento, tá bom? Então, ficou conosco até agora, se inscreve e até o próximo vídeo.